Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança em que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui em Jeremias 31:31 a gente vê que Deus está prometendo uma nova aliança, né? E não é conforme aquela aliança que foi feita lá no Monte Sinai, quando ele deu os 10 mandamentos para o povo. E o povo fez bezerro de ouro. Então eles anularam a aliança fazendo isso, né? E as leis acabaram parando em pedras, né? Nas duas pedras do testemunho. E Deus disse que faria uma nova aliança e imprimiria essas leis na mente e no coração. E essas leis ainda no nosso tempo não foram escritas, né? A gente está em processo. Quando a gente luta contra a carne e vence os desejos do nosso corpo, essas leis vão ganhando mais força na nossa vida. Mas na literalidade mesmo vai ser quando nós recebemos um corpo glorificado. Aí sim, essas leis vão ser impressas de forma literal na mente e no coração, né? Então aqui quem são as duas casas de Israel? Então lá teve as promessas para Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu para Abraão: sobre ti a tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Renovou a promessa para Isaac. Para Jacó disse a mesma coisa. Para Jacó ele disse assim: uma nação e multidão de nações procederão de ti. Então uma nação aponta para os judeus e multidão de nações aponta para os gentios. Então as duas, e depois Jacó ele abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, que eles receberam a bênção de primogenitura. E aí, partindo disso aí, foram se formando as tribos e acabou ali teve o reinado de Saul, Davi e Salomão. Eles reinaram sobre as 12 tribos unificados, e depois do reinado de Salomão o reino foi dividido. Então o reino do norte, né, a casa de Israel, e o reino do sul, a casa de Judá. E no meio do caminho Deus, por causa que o povo estavam adorando outros deuses, Deus descontinuou a aliança com a casa de Israel então a aliança com elas foi anulada, e Deus se compadeceu da casa de Judá. E da casa de Judá existem duas tribos, que é Judá e Benjamim. Paulo veio da tribo de Benjamim e Jesus da tribo de Judá. Então quando o próprio Senhor ele veio em terra, né, ele nasceu aqui como homem, as 12 tribos já não existiam, né? Porque existia um povo samaritano, que é a capital lá do reino do norte, que é Samaria, aí os samaritanos. E Jesus encontrou, lá em João 4, Jesus encontrou com a mulher samaritana, né? E a mulher samaritana estranhou, porque como sendo tu judeu, fala com a mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas ela diz que o nosso pai Jacó bebia da água desse poço. Então você vê ali que existe uma separação entre eles mesmo, né? E isso aqui eu queria mostrar só um pouquinho das duas casas de Israel. A palavra inteira fala disso, só que a gente acaba não percebendo quando a gente não tem essa revelação. Então eu queria voltar lá para Apocalipse 11, só para dar mais uma contextualizada, e daí a gente vai ler Ezequiel 37. Agora entendendo que Cristo veio para restaurar as duas casas de Israel, e os gentios foram inclusos na casa de Israel. Então quando se fala as duas casas de Israel, está se referindo a toda a humanidade. E não digo isso pela linha da carne, e sim pela linha do espírito. Porque na linha da carne não tem como saber de qual tribo você seria. Então o que vale mesmo é o plano espiritual de Deus, né? Então vamos lá em Apocalipse 11. Quero só pegar aqui alguns pontos.
Então, as duas testemunhas são quem? São as duas oliveiras e os dois candeeiros. Os dois candeeiros a gente viu que aponta lá para 7 igrejas. E as 7 igrejas são os 7 candeeiros. E 2 daqueles candeeiros, 2 igrejas, não foram repreendidas, né? Filadélfia e Esmirna. Então eles estavam irrepreensíveis diante do Senhor. Então, as duas oliveiras de pé diante do Senhor na terra aqui, né? E essas duas testemunhas vão receber a unção de Elias e Moisés para profetizar durante 3 anos e meio. E no final desses 3 anos e meio, a besta vai se levantar contra elas, vai prevalecer e vai matar. E aí eles vão ficar 3 anos e meio, né, em céu aberto, e não será permitido que eles sepultem os corpos das duas testemunhas, né? E as nações vão fazer festas, porque essas duas testemunhas atormentaram o povo da terra. Então vai ser um período de alegria para eles. E aí uma voz do céu, né? Deixa eu ler aqui. Então ali no capítulo 8, ó, Apocalipse 11:8, o seu cadáver ficará tirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Então vão olhar por 3 anos e meio, né? E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Então o que acontece com o corpo que fica 3 anos e meio a céu aberto? Vai formar só osso. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito o espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou. Neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E os que viram sobreveio um grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz grande vinda do céu, dizendo: suba para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Então aqui a gente está vendo o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitando. Né? E agora eu quero ler Ezequiel 37 e contextualizar com esse texto aqui, que diz que as duas testemunhas vão ficar por 3 anos e meio em céu aberto, vai se formar ossos. E agora a gente vai ler Ezequiel, que fala sobre o vale de ossos secos. Está lá em Ezequiel 37. Então vamos lá. Então, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levantou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Dize-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós e vivereis. E lá em Apocalipse 11 está dizendo que o Espírito veio sobre eles e eles se puseram em pé. E olha o que diz aqui: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém, estendei sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Agora, verso 7. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada um ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei e como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Assim como lá em Apocalipse 11 eles se puseram em pé, aqui eles também estão se colocando em pé. Um exército sobremodo numeroso. Então é um exército numeroso.